Você já sentiu que está preso em um loop, uma espécie de prisão invisível onde o tempo avança, mas a sua vida, essa parece congelada? Aquele sentimento incômodo de que não importa o quanto você se esforce, o quanto planeje, o quanto deseje, algo essencial simplesmente se recusa a mudar? É uma frustração silenciosa, corrosiva, que sussurra que você está falhando, que o mundo está seguindo em frente e você ficou para trás. Essa sensação de estagnação, de um platô interminável, não é apenas uma fase passageira. Para muitos, torna-se a paisagem dominante da existência, um horizonte sem fim onde sonhos se perdem na neblina da inércia. Mas e se eu lhe dissesse que essa falta de movimento, essa aparente inércia, não é um acidente ou uma punição cósmica? E se ela fosse, na verdade, um sintoma? Um sinal claro e inequívoco de um ciclo invisível operando nos bastidores da sua realidade? Um ciclo que dita o ritmo e a direção dos seus dias, muitas vezes sem que você sequer perceba sua existência? A premissa radical é esta: nada está acontecendo. É, na verdade, muita coisa acontecendo, mas em um nível que a sua percepção consciente ainda não alcançou. É a manifestação de um sistema interno que se retroalimenta, mantendo você exatamente onde está. Pense nisso. Quantas vezes você tentou mudar algo na sua vida? Um hábito, um relacionamento, uma situação financeira, apenas para se ver de volta ao ponto de partida? Ou pior, em uma versão ligeiramente diferente do mesmo problema? Essa repetição não é coincidência. É a assinatura desse ciclo invisível. Ele se alimenta de padrões de pensamento, crenças arraigadas e emoções não processadas que, como âncoras submersas, impedem o seu navio de navegar. Você pode remar com toda a força que tiver, mas se as âncoras estão presas ao fundo, o esforço será em vão e a frustração inevitável. A realidade externa que você experiencia, a estagnação no trabalho, os relacionamentos que não evoluem, a falta de abundância, não é a causa da sua frustração, mas sim o reflexo mais fiel do seu estado interno. É o espelho que a consciência projeta para que você possa ver o que precisa ser ajustado. Se a paisagem externa parece parada, é porque existe uma parte de você, talvez adormecida, talvez assustada, que se recusa a avançar. Este é o ponto crucial. A mudança real não começa com novas ações externas, mas com uma profunda reavaliação e reconfiguração do seu mundo interior. Estamos prestes a desvendar o enigma dessa estagnação, a desmascarar os mecanismos ocultos que a perpetuam e a oferecer uma nova perspectiva sobre como a realidade é de fato construída. Prepare-se para uma jornada que vai além do convencional, mergulhando nos princípios que regem a manifestação e a cocriação. Vamos explorar como a sua consciência, suas intenções e até mesmo a sua percepção do tempo e do espaço interagem para moldar o seu presente e o seu futuro. Esta não é uma jornada sobre fazer mais, mas sobre ser mais, sobre recalibrar a sua frequência para que a sua realidade externa comece finalmente a espelhar a vastidão ilimitada do seu potencial. Mas o que exatamente é esse estado interno que mencionamos? Não é apenas um pensamento isolado ou uma emoção passageira. É algo muito mais profundo, uma amálgama complexa de suas crenças mais arraigadas, seus sentimentos predominantes, suas memórias do passado e suas expectativas para o futuro. Chamamos a isso de seu estado do ser. Imagine que este estado não é apenas um conceito abstrato, mas uma usina de energia invisível, emitindo uma vibração constante para o universo. É o seu sinal único, sua assinatura energética, e ele atua como um espelho quântico, refletindo de volta a você a realidade que ele mesmo projeta. Este espelho quântico não discrimina. Ele simplesmente ecoa o que lhe é apresentado. Se o seu estado do ser vibra na frequência da escassez, da dúvida ou da limitação,
É exatamente isso que você observará se manifestar em sua vida. Não é uma punição, nem um julgamento cósmico, mas uma lei fundamental do universo, tão imutável quanto a gravidade. Seu estado do ser é a lente através da qual você percebe e interage com o mundo, e essa lente, por sua vez, filtra e molda as experiências que chegam até você. É um ciclo contínuo de emissão e recepção, um loop de feedback entre o seu interior e o seu exterior. Pense na frequência como uma estação de rádio. Seu estado do ser é o seu sintonizador interno. Se você está sintonizado na estação problemas e frustrações, não importa o quão forte o sinal da estação oportunidades e abundância esteja no ar, você simplesmente não a ouvirá. Sua frequência interna determina o que você consegue captar na vasta banda da realidade. Cada emoção, cada crença, cada padrão de pensamento emite uma onda vibracional específica. Essas ondas não permanecem isoladas, elas interagem com o campo de energia universal, atraindo e repelindo experiências que ressoam com a mesma vibração. É a ressonância em ação, a mecânica invisível que orquestra sua experiência diária. É aqui que a ciência por trás do ciclo de estagnação se revela brutalmente clara. Se você se sente preso, repetindo os mesmos padrões, enfrentando os mesmos obstáculos, é porque seu espelho quântico está constantemente refletindo a mesma frequência de volta. A sensação de nada está acontecendo é, na verdade, a manifestação perfeita de um estado interno que vibra na inércia, na falta de expectativa ou na resignação. Você está, sem saber, mantendo a sintonia na mesma estação. E o universo, como um eco fiel, devolve exatamente o que você está transmitindo. A estagnação não é um evento aleatório, mas uma resposta precisa à sua própria vibração predominante. Compreender isso é o primeiro passo para quebrar o feitiço. Não se trata de pensar positivo de forma superficial, mas de uma profunda reengenharia do seu estado do ser, uma recalibração da sua frequência fundamental. Se sua realidade externa é um espelho, então a chave para mudar o que você vê não está em tentar polir o reflexo, mas em transformar a imagem que está sendo projetada. Revelamos, assim, que a sua frequência secreta não é um mistério impenetrável, mas a soma total da sua existência interna, pronta para ser decifrada e, mais importante, para ser conscientemente alterada. Se sua realidade externa é um espelho quântico da sua frequência interna, então o que significa quando nada acontece? A ilusão mais perigosa é acreditar que a estagnação é a ausência de movimento. Na verdade, é a manifestação consistente de uma frequência fixa, uma melodia repetitiva que você continua a tocar. O universo não opera no vácuo, ele responde à sua vibração dominante. Se essa vibração não muda, por que a resposta seria diferente? O nada acontecer é o sempre acontecer. Da mesma coisa, um eco persistente de um estado vibracional que se recusa a ser alterado. Essa frequência dominante que dita a paisagem da sua realidade não é aleatória. Ela é forjada por padrões de pensamento profundamente enraizados, por crenças antigas que você talvez nem se lembre de ter adquirido, e por emoções repetidas que se tornaram seu estado de ser padrão. Cada vez que você reage da mesma forma a um desafio, ou se apega a uma narrativa de escassez, reforça essa vibração. É como sintonizar um rádio na mesma estação, dia após dia, e se perguntar por que a música nunca muda. Sua mente subconsciente perpetua essa sintonia. O problema não é a falta de esforço ou sorte, mas a precisão implacável da lei da atração. Se sua frequência atual está em ressonância com a estagnação, então a estagnação é exatamente o que você continuará a atrair e manifestar. O nada acontecer
É, na verdade, a manifestação consistente de uma frequência que já se tornou parte de você, uma vibração tão intrínseca que opera no piloto automático. Isso cria a mesma realidade previsível, um ciclo vicioso, onde a expectativa da mesmice alimenta a mesmice, solidificando a crença de que as coisas nunca mudam. E é aqui que a compreensão de timelines e realidades paralelas se torna crucial. Imagine que cada frequência vibracional que você emite corresponde a uma linha do tempo específica, um fluxo de eventos e experiências. Ao manter uma frequência fixa, você está essencialmente ancorado a uma única linha do tempo, onde os mesmos cenários se desenrolam, as mesmas oportunidades aparecem ou não e os mesmos resultados se repetem. Você não está preso a um universo sem opções, mas a uma versão específica dele que ressoa perfeitamente com sua vibração dominante. Portanto, a estagnação não é um beco sem saída, mas um portal para a autoobservação. O nada acontecer não é um erro do universo, mas a expressão exata de um código que você está rodando internamente. Para quebrar esse código, para pular para uma nova linha do tempo, onde o movimento e a mudança são a norma, você deve primeiro reconhecer a frequência que o prende. É preciso desprogramar crenças e padrões de pensamento que criaram essa vibração. Somente então, ao mudar a frequência, você poderá sintonizar uma nova realidade e observar o nada acontecer, transformar-se em um fluxo de novas possibilidades. Mas e se eu te dissesse que existe um caminho, não de luta árdua, mas de fluxo e alinhamento, uma rota que sua própria alma já conhece, um atalho para sair do ciclo de repetição? Este é o conceito da linha de menor resistência, e ela é fundamental para desvendar o mistério da sua estagnação. Não se trata de preguiça ou de evitar o trabalho, mas sim de um princípio energético profundo. O universo sempre busca o caminho de menor atrito vibracional para manifestar a sua realidade. Quando você se encontra em desalinhamento com seus desejos mais profundos, está criando atrito, está nadando contra a corrente, e é por isso que o nada acontece parece ser a sua constante. A linha de menor resistência é, em essência, o caminho que se alinha perfeitamente com a sua frequência dominante, aquela que você emite quando está em seu estado mais autêntico e expandido. Imagine um rio. A água não se esforça para fluir. Ela simplesmente segue o leito, o caminho natural que oferece a menor oposição. Da mesma forma, quando seus pensamentos, sentimentos e ações estão em harmonia com o que você realmente quer experimentar, o universo responde com facilidade e sincronicidade, abrindo as portas para as oportunidades que você tanto almeja. A luta e o esforço excessivo são muitas vezes indicadores de que estamos tentando forçar um caminho que não é o nosso, ou de que estamos vibrando em uma frequência que contradiz nossos verdadeiros anseios. Então, como identificar esta linha de menor resistência em meio ao caos e à confusão do dia a dia? A resposta está em um dos seus recursos mais preciosos, o entusiasmo. O entusiasmo não é apenas um sentimento agradável, é o seu GPS interno, um sinal inequívoco de que você está na frequência certa, navegando em direção à sua linha de menor resistência. Ele é a voz da sua intuição, o sussurro da sua alma, apontando para o que te expande, o que te energiza, o que te faz sentir vivo e alinhado. A ausência de entusiasmo, a apatia ou o tédio, por outro lado, são sinais claros de que você está se afastando do seu caminho natural, preso em frequências que não te servem mais. Preste atenção àquele arrepio súbito, à ideia que surge do nada e te energiza, aquela curiosidade que te puxa para uma nova direção, mesmo que não faça sentido lógico no momento.
Estes são os sinais que o universo e sua própria sabedoria interna estão enviando para guiá-lo para fora do ciclo de repetição. Eles são as migalhas de pão no caminho da sua evolução, mostrando qual porta abrir, qual passo dar. Se esta ideia de um GPS interno ressoa com você, se você já sentiu esses sussurros da sua intuição, deixe um like neste vídeo e comente abaixo com a palavra GPS da alma. Sua interação ajuda este conteúdo a alcançar mais pessoas que buscam o próprio caminho e a despertar para a sua verdadeira jornada. Ao aprender a confiar e seguir esses sinais de entusiasmo, você não está apenas mudando suas ações, mas reajustando sua frequência vibracional. Você está, de fato, recalibrando seu próprio GPS interno, permitindo que ele te conduza para realidades onde a estagnação é uma memória distante. Este é o poder de se mover com o fluxo da vida, em vez de lutar contra ele. A linha de menor resistência não é sobre evitar desafios, mas sobre abordá-los com uma energia diferente, com a certeza de que você está no caminho certo. É a chave para desbloquear as timelines onde seus maiores desejos já são uma realidade iminente, esperando apenas que você se alinhe para manifestá-los. A jornada guiada pelo entusiasmo, aquele GPS da alma que nos sussurra a linha de menor resistência, não é apenas um caminho para destinos externos, mas uma profunda revelação sobre quem você está se tornando. Enquanto navegamos pelas correntes invisíveis da existência, somos convidados a transcender a ideia de que a melhor versão de nós mesmos é um ideal distante, uma meta a ser alcançada em algum futuro incerto. Pelo contrário, seu eu elevado não é um ponto de chegada, mas uma frequência vibracional que já pulsa dentro de você, uma identidade superior que aguarda ser reconhecida e ativada no agora. É a essência do seu potencial ilimitado, um projeto divino já finalizado, esperando apenas que você sintonize a estação correta. Imagine que cada versão de você, desde a mais desafiada até a mais gloriosa, existe simultaneamente em diferentes frequências. A versão que experimenta estagnação e repetição está sintonizada numa estação. A versão que vive em abundância, propósito e alegria está transmitindo em outra. Seu eu elevado é essa frequência mais refinada, uma biblioteca de sabedoria, força e amor incondicional que você já possui. Não se trata de adquirir novas qualidades, mas de desvelar as que estão ocultas sob camadas de condicionamento e crenças limitantes. Ao reconhecer que essa identidade vibracional superior é inata, você se liberta da ilusão da busca interminável e começa a operar a partir de um lugar de pura manifestação. A ativação dessa identidade vibracional superior começa com uma escolha consciente e um compromisso inabalável com o seu próprio bem-estar. Não é um salto quântico que exige um milagre externo, mas uma série de pequenos e deliberados alinhamentos internos. Pergunte-se: como meu eu elevado reagiria a esta situação? Que pensamentos ele cultivaria? Que emoções ele permitiria sentir? Ao praticar essa incorporação diária, ao alinhar seus pensamentos, sentimentos e ações com a frequência da sua versão mais elevada, você começa a reescrever o código da sua realidade. Você não está fingindo ser alguém que não é. Você está lembrando quem você verdadeiramente é e permitindo que essa verdade irradie. É nesse processo de alinhamento interno que a mágica da mudança de timeline se manifesta. A transição para uma realidade paralela mais desejável não é um evento externo aleatório que lhe acontece, mas a consequência inevitável da sua recalibração vibracional. Quando você consistentemente vibra na frequência do seu eu elevado, a realidade externa não tem outra escolha senão espelhar essa nova sintonia. As oportunidades que pareciam distantes, os relacionamentos que pareciam impossíveis, a abundância que parecia inatingível,
Tudo isso começa a convergir para sua experiência, não porque você os perseguiu, mas porque você se tornou a personificação daquilo que você deseja atrair. Portanto, a chave para desbloquear outras realidades e acessar seu eu elevado não reside em manipular o mundo exterior, mas em dominar seu universo interior. É um ato de profunda soberania pessoal, onde você assume total responsabilidade pela frequência que emite. Cada pensamento, cada emoção, cada palavra se torna uma poderosa ferramenta de criação, um seletor de sua próxima experiência. Ao escolher conscientemente habitar a frequência do seu eu mais elevado, você não apenas muda sua perspectiva, você muda o próprio tecido da sua existência. Você se torna o condutor da sua sinfonia cósmica, orquestrando realidades com a maestria de quem compreende que o poder de criar está, e sempre esteve, dentro de você. Até agora, exploramos sua versão mais elevada e como ela já existe, aguardando ser acessada. Mas e se eu dissesse que a transformação, a verdadeira ruptura com o ciclo que o prende, não precisa ser uma jornada árdua e demorada? E se a mudança que você tanto almeja pudesse acontecer no exato momento em que decide por ela? A ideia de uma transformação instantânea pode soar como fantasia, algo místico, mas é a própria essência da mecânica quântica. Não se trata de uma metamorfose gradual, mas de um salto, uma reorientação vibracional que ocorre em um piscar de olhos, uma simples escolha de perspectiva que redefine seu universo. Pense nisso como um interruptor. Você pode estar operando em uma frequência, uma estação de rádio, que toca a mesma melodia de escassez e limitação. A transformação imediata é simplesmente mudar a estação. Não há necessidade de desmontar o rádio ou esperar por um sinal melhor. É um ato deliberado de sintonizar-se com a frequência de abundância, de saúde, de amor, de qualquer realidade que sua alma anseia. Este shift não é apenas mental. É uma mudança energética que ressoa através de cada célula do seu ser, alterando o campo de atração ao seu redor. É o reconhecimento de que o poder de criar sua realidade não reside no futuro, mas no agora, na sua capacidade de escolher qual versão de si mesmo você vai encarnar. Como isso se manifesta no seu dia a dia? Começa com a consciência aguçada de cada pensamento, cada sentimento. Quando você se pega em um padrão de dúvida ou medo, em vez de se afundar nele, pergunte-se: esta é a frequência da minha versão mais elevada? Se a resposta for não, você tem o poder de virar o interruptor. Não é sobre reprimir, mas sobre redirecionar. É escolher ver a oportunidade na dificuldade, a lição na falha, a força na vulnerabilidade. É um exercício contínuo de alinhar sua energia com o que você deseja manifestar, não com o que você teme. Decisão, reação consciente, momento de gratidão genuína é a prova de que você já está vivendo na sua nova realidade. Muitos hesitam diante dessa ideia de transformação instantânea, condicionados a crer que a mudança é sinônimo de luta e sacrifício. A verdade é que a luta surge da resistência ao fluxo natural da sua linha de menor resistência. Quando você se alinha com sua essência, com seu eu elevado, a transformação não é um trabalho árduo, é uma liberação. É como remover um peso invisível que você nem sabia que carregava. Os desafios não desaparecem, mas sua capacidade de enfrentá-los, de transmutá-los e de aprender com eles se eleva exponencialmente. Você para de remar contra a corrente e começa a fluir com a inteligência universal que o guia para seu maior bem, para sua mais pura expressão. Portanto, a pergunta não é quando você vai mudar, mas você está disposto a mudar agora? A chave para sair do ciclo é simplesmente decidir sair. É um ato de soberania pessoal, de reivindicar seu poder inato de co-criador.
Não espere por um sinal externo, por uma permissão ou por um momento certo. O momento certo é sempre este. O universo está constantemente respondendo à sua frequência atual. Ao vibrar na frequência da sua versão mais elevada, você não apenas atrai uma nova realidade, você se torna essa nova realidade. A transformação é um convite eterno para a sua alma, sussurrando: você já é tudo o que busca. Apenas lembre-se e ouse viver isso agora. A verdade, então, não é que você precisa de um mapa complexo para navegar por múltiplas realidades ou de um ritual arcano para manifestar a vida dos seus sonhos. É que a chave para todas essas dimensões, para todas as suas versões mais elevadas, reside na simplicidade radical do agora. A transformação não é um destino distante, mas uma escolha consciente que você faz a cada instante, um alinhamento vibracional que ecoa através de toda a sua existência. Você não está esperando por um evento externo para desbloquear seu potencial. Você está, na verdade, aguardando por si mesmo para reconhecer e ativar o poder que já habita em você, esperando apenas a sua permissão para se manifestar plenamente. E aqui chegamos ao cerne do segredo final. Pense nos ciclos de estagnação, nas repetições dolorosas, nos padrões que parecem aprisionar sua alma. Quem os criou? Quem os alimenta com a energia da sua atenção, da sua crença na sua inevitabilidade? Não é um destino imposto, nem uma maldição ancestral. É a sua própria consciência, moldada por crenças limitantes e pela inércia da familiaridade, que desenha essas grades invisíveis. A prisão é uma ilusão que você cocriou, um reflexo do que você inconscientemente aceitou como sua realidade. E se você criou a estagnação, então, por um princípio universal inegável, você também detém o poder de desmantelá-la. Você é, de fato, o próprio ciclo. Cada pensamento, cada emoção, cada ação é um giro dessa roda. Mas a parte mais libertadora dessa revelação é que você também é a saída. A liberdade não é encontrada fora do ciclo, mas na sua capacidade de redefinir o ciclo. Ao mudar sua frequência interna, ao realinhar sua intenção com sua versão mais elevada, você não está fugindo. Você está transmutando a realidade a partir de dentro. Você não precisa de permissão de ninguém, nem de um guia externo para te mostrar o caminho. A bússola está dentro de você e o mapa é a sua vontade de ser livre, de ser abundante, de ser quem você realmente veio para ser. Então, preste atenção a esta verdade profunda, a esta ativação final. Você é a tela, o pintor e a obra de arte. Se a sua realidade atual não reflete a maestria que você sabe que é capaz de expressar, é porque você escolheu, consciente ou inconscientemente, pintar com as cores da limitação. Agora, neste instante, você tem o poder de pegar um novo pincel, de escolher a paleta da sua verdadeira essência e pintar uma nova obra-prima. Reconheça a totalidade do seu ser, aceite a sua soberania e permita que a sua frequência mais elevada ressoe, manifestando instantaneamente a realidade que você verdadeiramente deseja e merece. Haja como se já fosse, sinta como se já fosse, porque você já é. Este é o convite final, não para a passividade, mas para a ação consciente. A mudança é inevitável quando você se alinha com a sua verdade. Se este vídeo ressoou com a sua alma, se despertou algo profundo dentro de você, não deixe essa energia se dissipar. Compartilhe suas percepções, suas epifanias, suas dúvidas e suas vitórias nos comentários abaixo. Qual foi o maior ahá para você? Que parte do seu ciclo você está pronto para transformar agora? Sua voz é importante, sua experiência é valiosa e juntos podemos criar uma comunidade de co-criadores conscientes, inspirando uns aos outros a desbravar novas fronteiras da existência. Inscreva-se, ative as notificações e faça parte dessa jornada contínua de descoberta e empoderamento.